Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 30, quarta-feira, e nós estamos aqui ao vivo, compartilhando com você mais um programa Café com Graça e ministrando aqui, meditando na palavra de Deus, que é o Salmo 23. Né? Essa semana começamos segunda-feira, estamos aqui hoje já quarta-feira, ministrando o Salmo 23. Semana passada, nós falamos do Salmo 1. Se você não assistiu os programas, volte lá e no canal você tem todos os programas lá do Salmo 1. Foi uma grande bênção para nós meditar e extrair as verdades da palavra de Deus aí sobre o Salmo 1. E essa semana estamos meditando no Salmo 23. E hoje Deus vai falar com você tremendamente. Mas compartilhe o link aí com as pessoas do seu raio de influência, né? Pega e copia o link de compartilhamento e manda nos grupos. Não deixa de fazer isso não, porque você lembra as pessoas aí de clicar. Às vezes a pessoa clica de curiosidade, mas a palavra pode fazer um estrago na vida dela, no bom sentido, né? Amém? Você também que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e assine lá aquelas notificações, o sininho, que vai chegar notificação para você dizendo que a live começou, né? Vai chegar no seu e-mail, ok? E dá o seu joinha lá, porque fazendo isso, o algoritmo entende que o conteúdo é bom e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Glória a Deus! Segunda, terça, nós iniciamos falando sobre o Salmo 23, claro, né? Eu vou ler novamente aqui com você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto às águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então nós paramos no verso 2 ontem e hoje nós queremos meditar no verso 3. Eu falei para você que você conhece o Senhor como seu Salvador, mas agora você precisa de vê-lo como seu pastor, porque ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Então esse nada vai te faltar aí é uma cobertura sem limites, né? Ele vai te dar não só as suas necessidades, mas também tudo aquilo que está no seu coração, ok? Falei também sobre estar deitado em pastos verdejantes, é estar deitado na provisão de Deus, porque Ele é o seu pastor. E também nas águas tranquilas, né? Que é a quietude, a paz. Nós somos guiados pela paz. Eu encerrei ontem falando isso para você. Hoje, ele diz: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Essa pequena frase aí tem um significado muito forte e muito importante, né? A palavra refrigerar ou refrigera é uma palavra original que significa voltar ou retornar. Voltar ou retornar. E a palavra alma significa vida. Por isso Jesus disse, né, que vai perder a sua alma, ou seja, perder a sua vida. Então, traduzindo aí melhor essa palavra, essa frase, refrigera a minha alma, e refrigerar é voltar, retornar, estar de volta, e alma é vida, então refrigera a minha alma é estar de volta à vida, retornar à vida. Quando o Senhor refrigera a nossa alma, Ele nos faz retornar a voltar ao estado da vida. Não a vida de respirar, mas a vida de plenitude, de que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Então, por exemplo, se você está ansioso, preocupado, refrigerar a alma é o quê? É voltar à vida, é voltar à paz, deixar de ter ansiedade. Se você está triste, refrigerar a alma é retornar, voltar à alegria, entendeu? Se você está doente, refrigerar a alma é estar de volta,
é retornar, retornar à saúde, entende? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque tem muita gente que acostumou a viver mal. Mas ele é o seu pastor. E se nada vai te faltar, ele pode refrigerar a sua alma, trazer refrigério à sua alma, trazer de volta a vida. Tem gente que perdeu a alegria, perdeu o ânimo, perdeu a motivação de vida. Mas o Senhor tem para você. Tem gente que perdeu o ânimo no casamento, perdeu o ânimo com os filhos, perdeu o ânimo no trabalho, ele anda no automático, não tem mais vigor, alegria, vida em si mesmo. Mas ele pode trazer de volta a vida. Entende isso? Depois ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, justiça não é algo que você faz. É ele que te guia, é ele que te dá. A Bíblia diz que a justiça é um dom, um presente de Deus. Ele dá para você, entendeu? Então, se você for em Israel, em algum momento, você vai perceber algo interessante lá em Israel. O que é interessante? É que sempre que tem um pasto verde, tem um morro do lado. Não é um morro muito alto, um morro aí de uns 6 a 10 metros, um elevado, né? Sempre tem um elevado do lado. E o engraçado desse elevado é que as cabras vão fazendo um trilho. Tem um trilho para elas chegarem no topo, entendeu? Esse caminho, esse trilho, que eles dizem ser o caminho das ovelhas, se você for numa fazenda que tem um riacho, vai ser fácil de você entender isso. Você vai perceber o caminho do gado e você fica impressionado. Como que o gado passa por determinados lugares que você fala, meu Deus, como que o gado passa aqui? Então eles vão criando, eles vão passando naquele lugar e vai matando o mato e fica aquela trilha onde eles vão no rio para beber água, chamado de caminho do gado. Então, em Israel, quando tem um pasto, geralmente tem um morro do lado e tem esse caminho que leva ao topo. Esse caminho, os judeus chamavam ele de veredas da justiça. Veredas da justiça. É o caminho da justiça. Entende? As ovelhas geralmente seguem o pastor. Então o pastor subia e elas iam subindo ali para chegar ao topo. Entende? O topo tem um nome. Eles chamavam de Tikvá, que é esperança. Então o topo ali chamava Tikvá, chamava esperança. Então, todas as vezes que ele te guia pela vereda da justiça, ele te leva à esperança. Entende? Ele está falando, o Senhor, cadê o texto? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Entende? Então, quando você é guiado, quando você segue o seu pastor, quando ele te guia, você vai ao topo, você vai ao lugar da esperança, entendeu? Ao lugar da esperança. Geralmente, o pastor colocava alimentos ali para as ovelhas, por isso elas subiam nesse topo. Então, deixa eu te dizer algo para você. Esse é o lugar da esperança. Quando o Senhor te guia pelas veredas da justiça, ele sempre vai te colocar no topo. O topo é o lugar da abundância. Abundância. Deus é um Deus de abundância. Sabia disso? Lá em João 10:10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Sempre tudo é culpa do diabo. Não queira tirar a culpa, não. Entende? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Tudo é culpa do diabo. Claro que ele rouba através de outras coisas, né? Porque o ladrão aqui mesmo, o ladrão no singular, ele rouba através de ladrões. Então você precisa entender o contexto. Porque muita gente só lê esse texto, né? Ele é aquele que pinça os textos, é como se fosse uma caixinha da sorte, né? Não tem aquela caixinha da promessa? Que o pessoal tira os versículos bíblicos ali. Então, tem cristão que vive daquele jeito, ele tira ali, pinça versículos bíblicos. Esse aqui é um, né, que eles usam, né?
Eles pensam esse texto da palavra, decoram esse texto, a maioria tem esse texto decorado. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e dar vida em abundância. Ok, ele veio para dar abundância. Abundância é o topo. Quando você é guiado pelas veredas da justiça, o topo é o lugar da abundância. Ele sempre te leva para o topo. Mas o contexto desse texto, vamos ver, verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então, todos que vieram antes de Jesus, ele está dizendo, antes dele dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, quem veio roubar, matar e destruir são os ladrões. Então, o ladrão, no singular, que é o diabo, ele rouba através de ladrões. Ladrões e salteadores. Agora, esses ladrões e salteadores vieram antes de Jesus. Quem é que veio antes de Jesus? Os escribas, os fariseus, os religiosos. Eles vieram antes de Jesus. E eles vieram para roubar, matar e destruir. Como? Através da religião. Então, Jesus não veio trazer uma religião. Eles eram mestres da religião. Os fariseus eram mestres da religião. Então, como que o diabo rouba de você? Como que o diabo mata e destrói você? Através de conceitos errados. Conceitos errados. Se você tem um conceito errado, lembra do que eu falei semana passada? Que você tem um pensamento, uma conclusão é um conceito. Você tem um conceito formado, uma ideia formada. E aí, uma vez que você tem um conceito formado, você começa a falar sobre ele. Uma vez que você começa a falar, você começa a fazer. E uma vez que você repete, vira um hábito. E o hábito acaba virando o seu caráter. Então o diabo não rouba diretamente. Ele rouba através da religião, dos falsos ensinos. Por isso que a Bíblia fala o tempo inteiro que nos últimos tempos terão falsos mestres. Falsos mestres. O que a gente fica indignado, a gente que ensina a Bíblia fica indignado. Por quê? Porque os irmãos têm a Bíblia na mão. Tem a Bíblia na mão. E às vezes falam coisas, postam coisas, repassam ou repostam nas redes sociais coisas que a gente fica indignado e fala como que alguém que tem a Bíblia na mão pode repostar um negócio desse. Entende? É aqueles velhos versículos que não existem, né? Faz da tua parte que da minha eu farei. Mauro 4,32. Não existe isso na Bíblia, mas as pessoas vivem a partir disso. Entende? A partir disso. Lá no capítulo 10, verso 3, João, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não o conhecem a voz do estranho. Então, as ovelhas aqui ouvem a voz e o seguem. Quem? O pastor. O pastor. Então, o único requisito aqui para você ouvir a voz do pastor é você ser ovelha. Você tem que ser ovelha. Tem que ser uma boa ovelha para ouvir a voz do pastor. Entendeu? Se você for uma boa ovelha, você vai ouvir a voz do pastor e vai seguir o pastor. E não vai ouvir a voz do estranho. Se você conhece a voz do seu pastor, quando o estranho falar, você fala essa voz. Você tem que entender vozes estranhas. Você tem que identificar fogo estranho. Tem gente que é fogo estranho, tem ensino que é ensino estranho. Entende? Não bate com as verdades da palavra de Deus. Então Jesus, ele é a porta e ele é o pastor. Olha o verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja que ele é a porta e ele é o pastor. Então o contexto aqui é de pastor e ovelha. Olha o verso capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Entende? Enquanto você não entender a natureza de um pastor, você não vai ter vida abundante.
Eu estou falando de que a vereda da justiça chega no topo. O topo é o lugar da abundância. E eu estou lendo para você o contexto de João 10:10. Entende? Ele está dizendo que ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele cuida das ovelhas, ele morre no lugar das ovelhas, como Cristo fez. Entende? Então você precisa entender a natureza de Deus para você entender o que você tem. Entende? Primeiro ele te guia em águas tranquilas. Se você o segue, ele vai te levar ao topo, ao lugar da abundância. Deus é um Deus de abundância. Você tem que entender que Deus é um Deus de abundância. Tudo de Deus é abundante. Então Deus perdoa, mas Deus não somente perdoa, ele perdoa de maneira abundante. Nosso perdão é falso. Nosso perdão é pequeno. Nosso perdão é aquele que a gente perdoa e fala, mas não quero conviver com você mais. A gente perdoa e fala do outro ali na frente. Entende? Uma diarista que faz algo errado na casa, o patrão diz para ela, eu te perdoo. Mas ela sabe pela expressão do rosto que ela perdeu o emprego. Ela sabe. Entende o que eu estou dizendo? É tipo assim, ó, eu te perdoo, mas não fale de novo, não fale novamente, não fale de novo. Entende? É isso que ele está dizendo. Então, o nosso perdão é limitado, mas o perdão de Deus é um perdão rico. Por quê? Porque Deus não perdoa baseado em nós. Deus perdoa baseado nele. Efésios 1:7 diz assim: o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tudo que Deus faz não é segundo o que nós somos, mas é o que ele é. Então, tudo que ele faz é segundo a riqueza da sua graça. Então, a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, é segundo a riqueza da sua graça. Ele te perdoou de todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Nada está fora. Tem muita gente que fala, mas ele me perdoou, mas se eu continuar pecando, meu irmão, não tem pecado que ele não... Não estou te orientando a permanecer no pecado, não estou te orientando a pecar, entende? Eu estou te orientando o seguinte, se por acaso você pecar, todos os seus pecados estão perdoados. Todos. Lá na cruz, ele abriu os braços e abraçou todo o tempo em todas as épocas. Ele disse, está consumado, está terminado. O sangue foi derramado. O sangue de animais do Velho Testamento durava um dia ou um ano. Todo dia tinha sacrifício. Mas cada um que iria a Jerusalém sacrificar durava um ano. Então o sangue durava ou um dia ou um ano. Mas o sangue de Cristo dura a vida inteira. A vida toda. Ele é para perdão total dos seus pecados. Amém? Então, Deus é um Deus de perdão abundante. Quando ele perdoou ali, quando a parábola do filho pródigo, o perdão é abundante. É abundante. Perdoou o filho muito. Entendeu o que eu estou dizendo? O filho pegou a herança, foi embora, gastou tudo, voltou, e o pai falou, pode vir que tem mais. Deu para ele sandália para os pés, roupa nova, anel no dedo. O anel era o símbolo do cartão de crédito. Eles iam no lugar, anotava tudo, fechava, colocava a cera e colocava o cartão, o anel. O anel tinha um símbolo da família, dizendo, meu pai vem pagar, meu pai vai vir pagar. Entende? Então veja, o pai deu um anel, falou para ele, ó, você pagou, mas você gastou, mas você pode gastar muito mais, muito mais. Veja, o filho voltou e tinha um discurso todo ensaiado. Eu pequei diante do céu, diante de ti, diante do pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas é impressionante, ele veio com um discurso montado, mas quando ele chega diante do pai, ele não teve a oportunidade de se oferecer como servo. O pai logo, rapidamente, o fez filho de novo.
filho de novo, com todas as prerrogativas de filho. Entende? O perdão de Deus é tão abundante que ele não quer gerar culpa em você. Você sabe por que, que o pai do filho pródigo correu? Você sabe por que, que o pai do filho pródigo correu para alcançar o filho quando ele estava chegando? Muita gente não entende isso. Ele correu porque ele não queria que o irmão mais velho encontrasse o seu filho primeiro. Entende? Encontrasse o seu irmão mais novo primeiro. Então ele correu à frente, porque se o filho mais velho, se o irmão mais velho encontra ele antes do pai, aí ele se sentir culpado. Ele ia ouvir umas poucas e boas. O pai correu porque o perdão do pai não é para gerar nenhum sentimento de culpa. Eu vou falar algo para você agora, diante de Deus. Tem muita gente querendo voltar para casa, para a igreja. Tem muita gente querendo voltar para servir a Deus. Mas quando ele está vindo, ele encontra o irmão mais velho. O irmão mais velho que gera culpa nele, que fala poucas e boas para ele. Mas o pior de tudo, sabe o que que é? É que às vezes o irmão mais velho está do púlpito pregando. Ao invés de pregar o amor de Deus, ao invés de pregar o perdão total dos seus pecados, eles estão pregando qualquer outra coisa da lei que impede essas pessoas de voltar, entende? Por isso que às vezes o pai tem que correr mesmo, para impedir que esses irmãos mais velhos possam tocar essas pessoas. Eu tenho muita gente aqui, né, que converteu recentemente, teve um passado ruim, e volta e meia um chega para mim e diz, ó, fulano está frequentando a sua igreja, né? Pois é, terrível, terrível. O que que eles querem dizer? Isso aí tem um passado terrível. Mas é assim mesmo. O filho pródigo teve um passado terrível, mas voltou e o pai o aceitou tremendamente. Deixa eu te dizer algo para você. A igreja não pode ser um parque de diversões para as pessoas. Ela tem que ser um hospital para aqueles que estão doentes. Então, que voltem todos, entende? Aqui é um hospital para cura e não um lugar para os sãos. Os sãos vão ser instrumentos na vida dos outros, mas não pode ser um empecilho. Então, cuidado, não seja você um irmão mais velho. O irmão mais velho que impeça as pessoas de voltar. Tenha o coração de Deus, entenda como que é a natureza do pastor. A natureza do pastor. Ok? Ok. Muitos de nós nos vemos, às vezes, como miseráveis pecadores, né? Mas você sabe como Deus te vê? Deus não te vê dessa forma. Lá em Marcos 6,34, a Bíblia diz o seguinte: e ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensiná-las muitas coisas. Então, você não pode olhar para você e ver o miserável pecador, porque pecador você era quando você não era justificado. E aí você tem que ir lá na primeira semana do Salmo 1. Antes de você ser justificado, você era um miserável pecador. Mas uma vez que você foi justificado, você não é um pecador mais. Você precisa entender isso. Você não é pecador. Você agora é um filho, filho de Deus. Como que Deus te vê? Deus não te vê como um miserável pecador. Deus te vê como ovelha que não tem pastor. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O que que uma ovelha mais precisa? O que a ovelha mais precisa é comida. Comida. Eu sei que a religião é terrível, terrível, não é fácil. Eu sei que o mundo olha e pergunta, nós somos religiosos? Sim, nós somos. Nesse aspecto, nós somos. Mas não somos religiosos no aspecto da religião. Nós somos um povo que tem um relacionamento com Deus. Entende isso? Então, por exemplo, como que o Senhor vê a ovelha? Vê as pessoas no mundo? Vê elas como ovelhas que não têm pastor. Entendeu? Então, quando a gente vê uma ovelha doente, quando muitos religiosos vêem uma ovelha doente, vai lá bater na cabeça da ovelha.
Mas não é isso que ela precisa. O que a ovelha precisa é alimento. Talvez se fosse um açougueiro e visse a ovelha, ia pensar num assado de cordeiro, num carré. Se fosse um alfaiate e olhar a ovelha, ia pensar na lã, né, no que ela poderia fazer, um casaco, por exemplo. Mas Jesus olhou as pessoas e viu ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, o olhar do Senhor é um olhar baseado na sua natureza. Ele quer suprir a necessidade dessas ovelhas. Entende? Olha, bater o mundo já bate. Não estamos aqui para bater ninguém. Para bater ninguém. Quando a gente olha para as pessoas do mundo, a gente vê o quê? Eu fico olhando as pessoas, elas querem condenar os outros o tempo inteiro. E eu vou te falar, a religião é tão terrível que condena até a igreja. Já viu que tudo é culpa da igreja? Ah, tem muita morte. É culpa da igreja que não está orando. A igreja não está jejuando. Ah, a política não tem solução. É culpa da igreja. Se a igreja fosse sal e luz, as coisas estariam diferentes. Porque tudo para eles é aqui. Tudo é culpa da igreja. Entende? Por isso que quando as pessoas querem voltar, eles querem condenar as pessoas. Mas é engraçado quando você olha para isso. O Senhor não disse aqui para alimentar um exército. Quando o Senhor questionou Pedro lá e disse: apacenta as minhas ovelhas, ele não falou: apacenta o meu exército, dá alimento para o meu exército. Não, ele falou: alimenta as minhas ovelhas. Alimenta as minhas ovelhas. A ovelha precisa de comida, entendeu? Se você olhar grandes líderes de grandes ministérios, você vai perceber que eles são grandes ovelhas, boas ovelhas. Porque quem não aprende a ser ovelha não vai ser um bom pastor, ou um co-pastor, porque pastor é Cristo, entendeu? Mas quando você é uma boa ovelha, você se torna um bom pastor. Davi era pastor de ovelhas, se tornou um grande líder. Alguém fala: pastor, mas ele era pastor, não era ovelha. Ele que escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha. Boas ovelhas se tornam grandes líderes. Boas ovelhas se tornam grandes líderes. Então nós precisamos aprender com essa dinâmica do pastor e da ovelha. Se você aprender a ser ovelha, você vai ser... Olha, eu vou te falar, se você aprender a ser ovelha, não precisa nem fazer seminário. Você vai aprender tudo, a como livrar as ovelhas das cobras, a como alimentar o rebanho, a como buscar a ovelha perdida, entendeu? Nós aqui, a nossa função de pastores, nós somos subpastores do pastor que é Jesus. E o nosso alvo é o quê? Alimentar o rebanho, para que ele esteja saudável. É livrar ele das cobras, desses alimentos ruins que as pessoas oferecem aí. Aí você fala: pastor, mas eu estou indo na igreja, mas eu sinto dor ainda das coisas da minha vida. Sim, continue vindo. Nesse lugar onde você está sentindo dor, logo, logo vai haver uma cicatriz escrito: Jesus me curou. Jesus me curou. Entendeu? Então nós precisamos de olhar para as pessoas à nossa volta como ovelhas que não têm pastor. Entende? Tem um livro aí chamado As 5 Linguagens do Amor. E eles dizem que cada pessoa tem uma linguagem. Você sabe qual que é a linguagem de amor de Deus? Qual que é a linguagem de amor de Jesus? Eu vou te dizer qual é. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Dê comida para as minhas ovelhas. A linguagem de amor do Senhor é: alimenta as minhas ovelhas. Que coisa poderosa, irmãos. Eu não sei se você está sendo abençoado, mas é algo poderoso demais. Um salmo onde todos estão fazendo dele uma reza. Nós estamos aqui meditando, extraindo coisas poderosas da palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, eu quero abençoar o seu dia, seu restante de semana, e amanhã nós estaremos juntos aqui às 8 horas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão, para que ele de fato, ó Deus amado, possa trilhar as veredas da justiça. Ó Deus, que ele possa chegar ao topo, ao lugar da abundância, e que ele possa desfrutar, ó Deus amado, da abundância que o Senhor tem,
da abundância de perdão, da abundância de graça, de suprimento. Eu declaro na vida dele, ó Deus, que ele verá a abundância do Senhor em todo o seu caminhar. Que ele possa ouvir a voz do Senhor, ó Deus, ignorar a voz do estranho, que ele possa, ó Deus, estar firmado na palavra do Evangelho, que é, ó Deus, a grama verde para a vida dele. Eu abençoo o dia dele, tudo que ele for fazer, tudo que ele colocar às suas mãos, será bem sucedido, porque ele é agraciado do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Deus te abençoe, tenha uma quarta-feira abençoada, amanhã, quinta-feira, estaremos aqui às 8 horas da manhã com o programa Café com Graça, meditando no Salmo 23. Te espero amanhã.